Amanhece um novo dia lindo a renascer. Acontece enquanto você esquece de viver. Borboletas voam enquanto você olha para o chão. Cantam os passarinhos, mas você não dá atenção. Uou, e reclama que a vida é chata e infeliz. Não vê a felicidade diante do seu nariz. Abre então seus olhos para tudo que está ao seu redor. Redescobre a vida, vendo um mundo bem melhor. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. Amanhece um novo dia lindo a renascer. Acontece enquanto você esquece de viver. Borboletas voam enquanto você olha para o chão. Cantam os passarinhos, mas você não dá atenção. Uou, e reclama que a vida é chata e infeliz. Não vê a felicidade diante do seu nariz. Abre então seus olhos para tudo que está ao seu redor. Redescobre a vida, vendo um mundo bem melhor. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer. E vem me contar como é ter um novo mundo assim. E vem cá dizer como é fácil quando a gente quer ver um mundo diferente. E a vida passa a ser do jeito que você quiser e fizer e quiser. Queridos irmãos e queridas irmãs, o nosso boa noite extensivo para todos os demais irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento, e a nossa alegria de estar participando de mais um momento de estudos e reflexões à luz da doutrina espírita. Vamos agora para a nossa apresentação, que vai marcar o nosso estudo da noite de hoje. E vamos continuar, então, conhecendo a passagem evangélica. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Emmanuel, em seu livro O Consolador, traz ainda uma contribuição complementando esta passagem, quando diz: quem se sente ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar também 70 vezes 7, o que nos leva a ter a certeza
de que não devemos julgar para não sermos julgados, não devemos condenar para não sermos condenados, porque senão, quando chegar a nossa vez, como pessoas ainda imperfeitas, de cometer algum erro, como cobraremos dos nossos irmãos o perdão se nós, por nossa vez, não vos perdoamos nos momentos em que podíamos ter perdoado as suas dificuldades, os seus erros, né? Vamos continuar, então, falando do tema, buscando observações valiosas de Joana de Ângeles que se encontram no livro Terapia do Perdão. Diz a irmã espiritual: o perdão é medicamento valioso para curar feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. A resposta de Jesus a Simão Pedro acerca de quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofendeu estabelece que o perdão deve ser ministrado de forma incondicional e continuada. Psicoterapeuta por excelência, nos afirma Joana de Ângeles, quando ele lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. O ódio, continua a mentora amiga, tanto como ressentimento, o medo, o ciúme e o remorso, afeta poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. O que Joana já nos chama a atenção é de que tudo aquilo que começa no pensamento, afetando a emoção, mais cedo ou mais tarde vai chegar no nosso organismo, trazendo grandes prejuízos com a instalação de enfermidades que vão nos obrigar a parar e modificar as nossas ações, sob pena dessas enfermidades nos incomodar por longo tempo. Continuando ainda, Joana, ela diz: as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Enquanto vicejam os sentimentos de desforço, de animosidade, de rebeldia em relação a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção, que afetam a saúde fisiológica e o comportamento, trazendo estresse, irritações, mau humor, que vai, em consequência, provocar a baixa imunidade do organismo físico, que, por sua vez, trará as doenças de todos os matizes, né? Continuando ainda com Joana de Ângeles, ela diz: sem o suave e regenerador algodão do perdão, as feridas da alma permanecerão abertas, necrosadas, focos de infecção psicológica, impossibilitando todo e qualquer movimento de ascensão evolutiva. Não foi sem motivo
que na oração dominical Jesus estipulou a reciprocidade entre o perdão que oferecemos e o que alcançamos, quando disse: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinando o Pai Nosso. Perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de amar-te. É uma colocação bastante importante para nossas reflexões. Ela mostra que o perdão não é favor nenhum que estamos fazendo ao nosso próximo. É uma necessidade para nós mesmos nos libertarmos dos problemas de consciência, da prisão dos sentimentos negativos que com certeza nos levarão a sofrimentos atrozes no presente ou no futuro. Então, perdoar é um remédio salutar para nós mesmos. Buscando agora no Evangelho segundo o Espiritismo a palavra do nosso codificador Allan Kardec, ele nos lembra: sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Obsessor e obsedado se juntam e aprisionam pela falta do perdão. Deus consente agir sob o comando do obsessor. Esta situação como uma punição pelo mal que fizeram ou se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Veja que o codificador nos lembra que essa situação pode perdurar após a morte, nos trazendo questões das existências passadas para a existência atual. É o que ele diz. Se nós não perdoamos, a espiritualidade vai ter dificuldades de evitar que sejamos assediados por aqueles irmãos que nos cobram pela falta cometida no passado, pelas nossas omissões, pelas nossas inferioridades. E ele coloca que essa situação vai ser sempre por um mal que fizemos ou por termos faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando no momento certo, deixando para depois a libertação do nosso próprio sentimento que gerou toda essa situação de dificuldades, essa situação de cobranças, essa situação de malquerência que atravessa de uma encarnação para outra, nos trazendo esses processos tristes de obsessão que tantas vezes vão chegar na nossa casa espírita, precisando não do tratamento do desencarnado somente, mas para o tratamento dos dois lados, do encarnado e do desencarnado, ambos precisando de renovação íntima para libertarem-se das malquerenças do passado.
Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta cuja resposta nos é muito importante para as reflexões do nosso estudo de hoje. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O perdão incluído no processo dos sentimentos que nos levam a ser caridosos. Não adianta sermos caridosos materialmente falando se somos incapazes de perdoar o irmão que nos ofendeu. Só aí já estamos demonstrando dificuldades de lidar com os bons sentimentos em detrimento às nossas falhas morais, de praticar as virtudes para vencer os nossos vícios de atitudes. E isso, então, vai fazer com que carreguemos em nós mesmos as consequências desse sentimento que ainda não conquistado nos leva a tantas dificuldades. Mas vamos ainda buscar nas palavras de Paulo, em sua mensagem em Lyon, que também se encontra no Evangelho capítulo 10, as seguintes colocações: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. Veja que Paulo é muito sério, muito verdadeiro nessa mensagem que ele coloca para nós, nos fazendo perceber que o perdão não deve ser uma coisa que vamos utilizar como um artifício para mostrarmos bonzinhos, mas o verdadeiro perdão, ele deve vir dos nossos sentimentos purificados para que se surta os efeitos desejados, que é a libertação das questões que envolvem a ofensa, das questões que envolve os maus procedimentos do passado, dando um passo importante para uma outra questão que vamos falar mais adiante, que é a reconciliação. Continuando, nós vamos agora basearmos-nos em palavras de Simeão, em sua mensagem ditada em Bordeaux no ano de 1862, quando diz: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos e os torna invulneráveis às agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração,
nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenho feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, e Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer a cada noite ao dormir: não tenho nada contra o meu próximo. É colocar a cabeça no travesseiro de consciência tranquila, não tendo receio de que alguém está pensando negativamente ou planejando lhe agredir por algumas questões não resolvidas. Essa é a diferença daquele que perdoa e evita fazer adversários, evita criar inimizades. E aí, na prática do perdão, quando acontecer de haver um equívoco, faz com que esse equívoco seja logo resolvido por um processo de reconciliação, iniciando pelo perdão da ofensa cometida, ou mesmo que o outro seja o ofensor. Buscar, através da nossa humildade, mostrar para ele o melhor de nós, para que a serenidade de ânimos volte logo à nossa convivência para com ele. Continuemos então. Vamos refletir. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se, porque a vingança, ela causa um prazer no momento em que está sendo realizada. Mas e depois? Aí vem a segunda pergunta de Tertuliano. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida conosco mesmo. E só conseguiremos isto quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, for maior que o nosso orgulho. A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos nossos débitos e retomada do caminho do aprendizado sem fim. Veja que mensagem bonita. A maior oportunidade de conseguirmos entender a capacidade de Deus nos perdoar sempre é através da própria reencarnação. É a maior prova, porque em cada reencarnação ele permite reiniciarmos a tarefa, reiniciarmos a experiência, buscarmos consertar os erros cometidos e nessa busca trazida pela nova oportunidade que a reencarnação nos possibilita, é a maneira pelo qual Deus nos perdoa, dizendo: vai lá e refaça, vai lá e conserte, vai lá e reconcilia-te, vai lá, perdoa o seu irmão e não deixe que isso lhe pese para as próximas existências. E agora nós vamos falar um pouco da reconciliação. E buscamos inicialmente
as palavras de Jesus na passagem evangélica, quando ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. Digo-vos que daí não saireis enquanto não houver pago o último ceitil, o último centavo, o último valor. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus, mais uma vez, nos mostrando que o perdão é uma necessidade para nós mesmos, nos mostrando que ele vai nos aliviar, talvez, de uma série de reencarnações onde serão verdadeiras prisões de sentimentos, de sofrimento, melhor dizendo, verdadeiras prisões de recomeços, até que nos proponhamos a perdoar, a nos reconciliar e nos libertar dos compromissos assumidos pelos momentos em que nos deixamos levar pelos maus sentimentos e abrimos ali uma brecha para que algum dos nossos irmãos de jornada tenha algo a cobrar de nós. E o juiz é a nossa própria consciência. É ela que vai nos fazer a cobrança, além do irmão que muitas vezes vai aproveitar dessa brecha de consciência para nos trazer, através da obsessão, através das influenciações, um lembrete de que estamos em dívida e precisamos quitar essa dívida. E o quitar essa dívida vai necessitar da nossa renovação íntima, vai necessitar que desenvolvamos a humildade, humildade suficiente para ir de encontro ao irmão que tem algo contra nós e apresentemos para ele o nosso desejo de acabar com aquela querela, de voltar a um bom relacionamento, de restabelecer o bom convívio, seja no plano físico ou no plano espiritual, independente se estamos os dois no mesmo plano ou em planos diferentes. Mas esse sentimento, esse primeiro passo, devemos dar nós mesmos, e não esperar sempre que o outro dê, porque isso pode significar muito tempo de espera e de sofrimento sem necessidade. E os adversários, quem são eles? Temos os adversários gratuitos, aqueles que nos ofendem por aquilo que representamos, adversários políticos, esportivos e religiosos. Por exemplo, aquele que tem aversão à doutrina espírita, não tendo nada contra mim. Muitas vezes a aversão à nossa maneira de pensar, às nossas escolhas, mas não deixa de ser adversários. Adversários do passado, aqueles a quem ofendemos no passado e que agora retornam, encarnados ou desencarnados, e teremos que organizar uma maneira de buscar o entendimento e a reconciliação. Normalmente nos causam incômodos e perturbações através da obsessão. E essa obsessão pode ser tanto de desencarnado para encarnado, como de encarnado para encarnado. Porque nós vemos muitas vezes que pessoas reencarnam juntas e uma perturba a outra, mesmo sem lembrar das coisas do passado,
como a lhe cobrar alguma dívida que ficou desse passado distante e ainda não foi resolvida. Adversários do presente são aqueles que conquistamos no decorrer da nossa existência. Com esses também haverá necessidade de anular o mal que praticamos, amando-os, pois somente o amor é capaz de fazer com que o ser ceda. O amor funciona como um imã e não lhes é possível resistir. O amor, como dizem os nossos irmãos espirituais, é um remédio salutar para combater todos os males. Através da prática do amor, a gente desfaz as adversidades mais ferozes, os maus sentimentos mais ferrenhos, e somos capazes de, oferecendo amor, fazer com que, aos poucos, aquele que se considera adversários possam, vendo através dos nossos sentimentos de amor, uma nova oportunidade de mudar também os seus sentimentos. Reconciliar para quê, né? Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com ele. E isso Jesus nos aconselha. Devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados, lado a lado, porque muitas vezes, deixando passar o tempo e acontecer as distâncias, tanto físicas quanto através da reencarnação, que é a distância entre mundos diferentes, as coisas simples que poderiam ser resolvidas por um simples diálogo, por uma reaproximação, podem ir aumentando de intensidade, criando ódios, ressentimentos e mágoas que talvez leve tempo ou até reencarnações para serem resolvidas. Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras. Então, esta é a conclusão. Reconciliar hoje, no presente, enquanto estamos convivendo com a pessoa. Porque senão, nós vamos ter que nos planejar e torcer para que a providência divina nos dê uma oportunidade de reencontrar com aquele em que discordamos, em que criamos os sentimentos de mágoa, de aversão, para que possamos nos reconciliar. Enquanto já estamos aqui convivendo com eles, isso fica mais fácil, não demandando tanto tempo e esperança de oportunidades para que possa ser feito no futuro. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? E aí, mais uma vez, Mateus nos traz as palavras de Jesus que nos adverte. Antes de orar ao Senhor e de reconciliar-vos com o vosso irmão. Ou seja, como podemos orar, e normalmente oramos pedindo alguma coisa a Deus e a Jesus, se o nosso próprio coração está ainda contaminado pelo orgulho, pelo egoísmo, que nos impede de perdoar ou até mesmo de buscar a reconciliação por aqueles a quem prejudicamos de alguma forma. Como esperar que Deus nos atenda nas nossas rogativas se não fazemos nenhum esforço para atender da melhor maneira o nosso irmão de jornada? E por isso ele nos convida, antes de orarmos, verifiquemos se estamos com o coração puro, com a consciência tranquila. Se não estivermos, vamos verificar o que nos atormenta a consciência
E se esse tormento se refere a algo mal resolvido com algum dos nossos irmãos, deixemos a oração e vamos reconciliarmos primeiro com o nosso irmão, para depois voltar e orar de coração purificado, para realmente merecermos ser ouvidos por Deus nas nossas rogativas. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tínhamos feito a alguém. Essa é a interpretação da passagem. O sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. O coração tem que estar apaziguado, temos que estar tranquilos e podemos olhar para os nossos irmãos sem tentar esconder ou virar o rosto, sem olhar para ele ou evitar de olhar para ele com o receio de que ele estará nos cobrando alguma coisa. A consciência tranquila facilita a boa convivência para com os nossos irmãos em qualquer dos dois planos da vida. É a maneira que vamos ter de saber que, não devendo nada, não deixando nada pendente no nosso relacionamento com o próximo, podemos esperar que nesse relacionamento estaremos sempre crescendo e nos ajudando mutuamente, onde o próximo, não tendo nada contra nós, vai se oferecer, vai se sentir com satisfação de estar nos auxiliando e aceitando a nossa ajuda, de estarmos crescendo juntos naquilo que precisamos, numa boa convivência pacífica e harmoniosa, longe das dissensões que a falta de perdão geralmente nos leva a todo momento. Como mensagem final das nossas reflexões da noite de hoje, vamos recitar, a mensagem Amor e Perdão. Madalena fora ao túmulo querido, entre pérolas de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar sós, recolher-se e chorar. Ao desfazer em pranto, ela arguía: por que, Senhor, tanta saudade e tanta dor sentia? Jaz aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto. Ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivesses?
Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar nas angústias do Calvário. Revolto-me, padeço e não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de quem muito amei e muito amo ainda, embora visse além a luz sempre mais linda. Sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te faz descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou com voz clara e serena: Maria, um amigo não se esquece, a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. De Maria Dolores, da obra Coração e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aí fica um exemplo maravilhoso daquilo que consideramos o maior exemplo de perdão que podemos encontrar na vivência que Jesus nos oferece, trazendo-nos do seu exemplo para nossas reflexões, para que possamos também imaginar o valor do perdão, o valor do auxílio, o valor de que isso tudo nos traz para o nosso crescimento íntimo, para o nosso progresso espiritual, rumo a todo o bem que Jesus e Deus nos oferecem. O nosso boa noite a todos, a nossa satisfação de estarmos aqui terminando este estudo e desejando a todos que possamos nos ver novamente em outras oportunidades, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.